mas é uma realidade muito complexa do EAD, porque o aluno do EAD, do jeito que ele entra fácil, porque o ticket é menor, Ele sai fácil. ele sai fácil. Posso utilizar os instrumentos que estão preconizados no contrato de prestação de serviço. Mas a gente sabe que muitos desses instrumentos são importantes, mas que acabam afetando um pouco ali o relacionamento. Então, uma coisa que a gente preza muito é, claro, tenham cuidado com a gestão da inadimplência, mas, por outro lado, também preservar o relacionamento. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais uma temporada do Papo de Mantenedor, agora olhando um pouco mais para ensino superior. E aí, enfim, eu sou a Marina, trouxe aqui o Gustavo, da Unirios. E aí, Gustavo, queria que você contasse um pouquinho de você, se apresentasse, contasse da Unirios, quanto tempo ela já existe, contasse aí para o pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marina. Satisfação em estar presente aqui nesse papo com vocês. Contar um pouquinho da nossa história, né? Primeiro me apresentar. O nome é Gustavo Costa. Eu sou pró-reitor administrativo financeiro do Unirios. Também sou gestor financeiro do Colégio 7, né? Que é um grupo educacional na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Unirios tem 23 anos e o Colégio 7 tem 60. Nossa. Então já é uma trajetória bem longa na educação. Contextualizar rapidamente aqui a história do nosso grupo. Começamos lá no final da década de 50, 60, com uma escolinha para alfabetizar as pessoas que procuravam a CHESF, né, a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, para trabalhar. Então, a Companhia Hidrelétrica, né, quando estava montando as usinas, Paulo Afonso é um polo de usinas hidrelétricas. Então, tem 4 usinas hidrelétricas lá na cidade. E aí, na época da montagem, de chamar trabalhadores, vieram trabalhadoras de todo o Brasil. E aí, o professor Gilberto, que é o nosso fundador do grupo, ele já trabalhava na CHESF e sentia a necessidade de alfabetizar aquelas pessoas que, por algum motivo, e o motivo principal de seleção era a alfabetização. Então, ele, junto com um colega, começaram a criar uma escolinha para alfabetizar essas pessoas que chegavam e ficavam ali no entorno da CHESF. E aí começou a crescer, se desenvolver. O professor Gilberto ainda conseguia se dividir com as atividades que ele tinha na CHESF. E a professora Vilma, que é a esposa dele, tocava a escolinha junto com ele. E aí foi crescendo, se desenvolvendo. Quando já não tinha mais condições, chegou a ter mais de 4.000 alunos na escola. E fora esse crescimento, esse desenvolvimento da escola, como a cidade e a região ela não tinha nenhuma instituição privada de ensino superior, os profissionais, as pessoas que concluíam o ensino médio, né, concluíam o ensino básico, tinham que sair da cidade, não tinham para onde ir. Então, aí já foi com os filhos, né, já é a segunda geração, o professor Jackson com o Sérgio, começou a pensar em estruturar o projeto na verdade não era centro universitário, era a faculdade, né, começou com a Faculdade 7 de Setembro, e aí apresentou o projeto em 2002, o projeto foi aprovado e começamos com 3 cursos. Começamos com administração, turismo, educação, turismo, serviço social. Tá. Então foi com esses 3 cursos. E aí, algum motivo para ser esses 3? Eram os cursos que tinham uma procura maior na época. E aí foi visto, né, uma pesquisa rápida com os alunos, principalmente os alunos que saíam da escola. Então se criou esses cursos. E aí, à medida que foi crescendo, né, foi conquistando novos alunos, e aí a cidade abraçou, porque não havia mais a necessidade de ir para uma capital ou para um outro centro que tinha uma instituição de ensino superior. Vocês foram pioneiros, então? Fomos o pioneiro. Legal. Fomos o pioneiro. Até hoje, na cidade de Paulo Afonso, a gente não tem ainda uma outra instituição de ensino superior privada. Legal. Nós temos a federal, que tem medicina, e temos também a estadual, que é o NEB, que tem outros cursos. Mas somos o pioneiro na cidade. Legal. E aí já formamos mais de 5.000 egressos. A gente tem um programa
bacana agora, a gente já estruturou, mas a gente vai contar pioneiros e gigantes, né? Vamos contar um pouco. Então, resumindo, né, a história da nossa instituição, do nosso grupo educacional, ele se confunde com a história da cidade, porque a mantenedora do colégio, a data de fundação da mantenedora é anterior da data da emancipação da cidade. Caramba, que legal. Então se confunde um pouco a nossa história com a história da cidade. Legal. Bom, hoje a gente vai falar muito da gestão da inadimplência, né? Como que é o cenário financeiro dentro de uma instituição. E aí, enfim, o legal é que você tem um cenário muito misto ali, né? Você consegue trazer desde da parte de educação básica até a superior, né? Que o Isaac está atuando também. E aí eu queria que você contasse um pouco hoje quais você sente que são as maiores dificuldades financeiras enfrentadas pelas instituições, assim, no geral. Tanto você com o olhar de ensino básico quanto de ensino superior, assim. O que você sente que são as maiores barreiras? Perfeito. Bom, tentar passar rápido, né, com relação a essas duas realidades do ensino básico e do ensino superior. É uma realidade bem desafiadora, sendo bem honesto, Marina, porque a legislação ela é um pouco dura com os mantenedores, quem toca esse negócio. Eu sempre cito esse exemplo. No caso tanto do ensino básico como do ensino superior. O ensino superior tem a facilidade de você ter a semestralidade, que a maioria das instituições de ensino superior privado trabalham, né, o semestre letivo. Algumas trabalham ainda o ano letivo. No caso do ensino básico, não. É o ano letivo. Então, a família, no caso do ensino básico, ele faz a matrícula e pode ficar inadimplente. Os 12 meses. Os 12 meses. E isso é bastante desafiador para a gestão financeira de uma instituição. E você não tem possibilidade de suspender nenhum serviço, porque a legislação protege e é um cuidado que se tem. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, claro, mas acredito também que a gente poderia ter alguma proteção e algum cuidado com relação ao outro lado. No ensino superior a gente ali tem uma dificuldade diferente, tem uma dificuldade diferente, mas são 6 meses. E isso gera na gestão financeira grandes desafios, porque apesar de não ter a garantia daquela receita, porque ele faz a matrícula e ele pode ficar o ano todo ou o semestre todo sem realizar o pagamento. E eu não posso suspender o serviço, eu não posso deixar de pagar os professores, não posso deixar de pagar os fornecedores, eu não posso deixar de pagar os compromissos que eu tenho, seja com pessoal, seja com fornecedores, seja com o governo. E o exemplo que eu cito é que no caso das companhias energéticas, né, as concessionárias, ela pode ir no hospital e desligar a energia do hospital. E aí o paciente pode vir a morrer por conta dessa realidade. E na escola eu não posso suspender o serviço. Então, o desafio é você ter, no nosso caso, aí é a realidade do nosso grupo. A gente sempre procurou ter ali um certo colchão de segurança para que tivesse condições de cobertura dessas necessidades que a gente sabe ali com o histórico, né, que se tem da inadimplência. E a inadimplência é muito sazonal, porque você começa ali, no começo do ano você recupera um pouco do ano anterior, aí vai chegando ali antes do meio do ano, no primeiro semestre, no segundo, e aí você vai oscilando, né? Você vai tendo aqueles que eu falo que é a inadimplência serrota, né? Ele vai subindo e descendo. E aí você ter uma capacidade financeira, que nem sempre é possível, principalmente no ensino básico, de você ter um colchão ali de segurança para cobertura daquelas necessidades. Então, o desafio da inadimplência é grande porque você não tem muito o que fazer. E por outro lado, você tem que ter um cuidado com o relacionamento. Porque eu posso negativar, eu posso protestar, eu posso enviar para uma empresa terceirizada de cobrança, eu posso utilizar os instrumentos que estão preconizados no contrato de prestação de serviço. Mas a gente sabe que muitos desses instrumentos são importantes, mas que acabam afetando um pouco ali o relacionamento. Então, uma coisa que a gente preza muito é, claro, tenham cuidado com a gestão da inadimplência, mas, por outro lado, também preservar o relacionamento. Eu acho que tem 2 fatores no ensino superior que acabam deixando um cenário mais complexo, né? Que é o regulatório e a evasão.
os alunos do ensino básico não vão evadir na mesma proporção ali do ensino superior, né? Então, existe uma troca muito fácil ali de, isso aqui eu não estou conseguindo pagar, não está fazendo sentido no meu bolso, eu vou para outra instituição. A evasão é muito mais rápida, né? Sim. O aluno do ensino superior, e aí você tem duas realidades no ensino superior. Você tem a realidade do aluno do presencial e você tem a realidade do aluno do EAD. O aluno do EAD, e nós temos essas duas modalidades, claro, 90% das nossas matrículas é alunos do presencial. O EAD a gente está engatinhando ainda, mas é uma realidade muito complexa do EAD, porque o aluno do EAD, a gente fala o seguinte, do jeito que ele entra fácil, porque o ticket é menor, ele sai fácil. Não tem nada que retém ali, né? Não, ele sai muito rápido. Então, o aluno do EAD, ele tem uma necessidade de relacionamento muito mais rápida e muito mais efetiva do que do presencial. E a diferença no presencial eu estou tendo contato direto com ele. No EAD, muitas vezes você não consegue conhecer esse aluno. E dependendo, tem até o ponto que você falou, né? Dependendo se você coloca ali uma empresa de cobrança e tudo mais, do EAD fala, não vou ser cobrado, tchau, tô indo embora para outra. Exatamente. Então, é bem desafiador essa gestão financeira. E aí depois a gente pode falar um pouco aí da nossa relação, como é que a gente chegou no Isaac. Tá. Mas é um desafio constante, você ter... conseguir equilibrar, eu sempre gosto de usar esse termo, né? Você ter o equilíbrio entre a necessidade que a gente tem operacional, também a necessidade de investimento, né? Porque você tem que estar sempre ali capacitando os professores, desenvolvendo, criando novas metodologias, a tecnologia está cada vez mais inserida no setor educacional e você tem que estar preparando os nossos times para tanto o time pedagógico, acadêmico, como também o time operacional, para que possa dando suporte e conhecimento dessas tecnologias, dessas soluções para desenvolvimento do aluno, né? Porque é sempre pensando na melhoria, no desenvolvimento do aluno. Sim. E aí, você já tem uma relação com o Isaac aí quase de 2 anos, né? Então, você já está em casa faz um tempo. E aí eu queria que você contasse um pouco o que mudou na sua gestão ali, e até considerando que você tem muito tempo de mercado, até no pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, o que mudou ali na sua gestão financeira? Perfeito. O período da pandemia, a inadimplência sempre foi a gente sempre colocou ela como uma das prioridades na gestão financeira. Mas a pandemia, ela trouxe um olhar e um desafio muito maior. Porque na pandemia a gente teve 2 cenários, né? O primeiro cenário é de você parar tudo. E como é que eu faço para entregar esse meu produto, esse meu serviço para o aluno? Seja o aluno ali da educação infantil, uma criança com 2 anos de idade, seja para um aluno que está concluindo o ensino superior, ali com seus 23, 24, 25 anos de idade, na média, né? As soluções, principalmente as soluções tecnológicas. Já se tinha, né, ali, eu lembro do Skype, algumas soluções de videoconferência, mas não se tinha a dinâmica e a rotina que se tem hoje em dia. Então, a gente já iniciava, já tinha algumas soluções de entrega de formato digital, mas aí a gente teve que preparar todo o ambiente em pouquíssimo tempo, e aí eu tenho que valorizar o nosso time, principalmente o nosso time de tecnologia, que conseguiu ali virar noite para buscar soluções de mercado, um Zoom da vida, um Meet, mas para se adaptar, né? Mas na época foi o Zoom, foi a principal solução, e também ver qual era a realidade do aluno, porque o aluno, a grande maioria não tem computador em casa. As pessoas utilizam a mobilidade, o acesso é pelo celular. Sim. E aí você tem que adequar essa solução para o mobile, para a realidade dele. Não é a realidade que ele tem em computador. Então, a grande maioria dos alunos não tinha. Então, a gente teve que fazer adaptação dos professores, porque eu tinha que preparar, a gente preparou pequenos kits para o professor. Que o professor também não estava esperando aquilo, ele também não sabia trabalhar com aquilo. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa para essa realidade. Mas, graças a Deus, a gente fala isso com muito orgulho, que a gente não parou um dia. Então, o lockdown
parou, né, no dia 17 de março. Essa data ela todo mundo tem gravado. 17 de março. E aí a gente já começou a preparar tudo e no dia seguinte a gente já mandou algumas soluções, porque a gente já tinha algumas coisas de disciplinas online, então parou ali, liberou, mas na semana seguinte a gente já estava com toda a nossa equipe, adaptado. E aí aulas síncronas, algumas coisas já gravadas, porque a gente tinha alguns parceiros já com disciplinas online, e aí conseguiu, à medida ali, principalmente o primeiro semestre, que foi o mais desafiador, mas no segundo semestre os alunos já tinham uma rotina, a gente não parou a captação, e aí o aluno que estava entrando ali no semestre 20.2 também foi um outro desafio, né, de preparar, mas a gente já teve ali pelo menos uns 3 meses de preparação. E aí esse foi um primeiro desafio. O segundo desafio foi o financeiro. Era isso que eu ia falar, porque pelo que eu entendi, vocês já sempre foram precavidos e foram sempre guardando ali o colchãozinho, mas chega a pandemia, quebra a perna de todo mundo, né? Ninguém está preparado. Então, desculpa, você tinha que ali preparar, porque o aluno, qual foi o primeiro questionamento dele? Eu não estou assistindo a aula. Então ele comparava a mensalidade do presencial com do EAD. Que falava, faz sentido eu pagar isso pro presencial, mas eu deveria pagar menos no EAD. Mas e aí teve toda uma não só uma preparação, mas também uma orientação, um cuidado, principalmente, com o aluno, para explicar que essa realidade, assim, a gente só não estava trazendo ele presencialmente porque a gente não tinha como. Proibido. Sim, então não tinha como, mas a gente estava oferecendo para eles a rotina. Então, e tem tanta infraestrutura quanto, isso, né? A aula que ele tinha lá das 19 às 22, tá, esse horário, era ao vivo, era síncrona. Ah, legal. Era aula síncrona, não era aula assíncrona. Gravado e assiste a hora que você quiser. Era aula síncrona. Então o professor estava disponível ali, a única diferença é que o professor não estava presencialmente, mas sim estava lá com aula síncrona. Então, isso aí foi um ponto, mas, claro, tem que entender, isso foi uma realidade do valor da mensalidade, dos questionamentos com relação a isso, e a segunda é a perda de renda. Sim. Uma boa parte dos nossos alunos perderam renda. Sim. Eu lembro bem que tinha lá aqueles valores, né, como se fosse uma bolsa, uma ajuda que o governo dava, que era R$600. E muitas famílias estavam sobrevivendo só com aquele valor. E aí a gente criou um programa interno para analisar caso a caso. A gente não fez de forma linear para todos os alunos. E aí a gente abriu um programa onde o aluno abria uma solicitação, comprovava ali a realidade dele, e aí a gente atendeu caso a caso. Teve aluno que passou praticamente 1 ano sem pagar mensalidade. Entendi. E vocês tendo que manter, porque, enfim, você tinha que entender também o cenário daquele aluno. Temos que manter. Entendi. E assim, e todas as obrigações, né? Ninguém queria saber se a gente teve perda de renda. Sim. A gente teve que tomar empréstimo, não demitimos funcionário. O governo, né, fez um programa ali de suspensão de contratos, onde o governo pagava uma parte, e isso acabou ajudando nessa relação. Mas foi um desafio muito grande. Legal. Fora isso, também tivemos alguns estados, eles criaram legislações para reduzir as mensalidades. Aí foi muito daquele... Eu falo que o político tem muito na onda, né, do oba-oba. Eu tenho que dar uma satisfação para o meu eleitorado. Então existia um certo clamor ali, não tem condições de pagar essa mensalidade, mas a gente tinha um programa, respondeu alguns questionamentos do Ministério Público. O Ministério Público enviou notificações, pedindo informações, a gente abriu a nossa planilha, explicou que as aulas continuavam síncronas, isso e aquilo, mas aí alguns estados, no nosso caso, o estado da Bahia, a Assembleia, né, Legislativa da Bahia, elaborou lá um decreto legislativo autorizando, né, a redução de 30%. E aí foi para todo mundo. Então, de cara, a gente teve uma redução de 30%. 30%. E aí você imagina, né, como é você, da noite para o dia, praticamente, você ter uma perda de 30% da receita, sem você demitir, sem você ter como... suspender alguns serviços. Claro, a gente renegociou
algumas contratos. Mas vocês também não podiam perder a qualidade. É isso, então a gente renegociou, alguns parceiros entenderam, e aí a gente tentou repassar parte desse valor, dessa redução, para alguns contratos, mas sempre preservando a qualidade. Então, também agradecer, né? É importante a gente ter esses momentos, né? E querendo ou não, já passaram 5 anos, e foi importante alguns parceiros apoiarem também, entenderem essa realidade. E aí, aproveitando o gancho, assim, eu acho que a resposta talvez seja depende, mas eu queria te escutar um pouco. Você acha que essa política de bolsas, de desconto, de negociação, ela ajuda ou ela atrapalha? Assim, a gente tem que analisar a realidade de cada aluno. A gente recentemente fez uma pesquisa, até com uma consultoria externa, e foi constatado, eu vou dar a realidade das duas modalidades, ensino básico e ensino superior. No ensino básico, se aproximou mais da realidade nacional, que é o comprometimento da renda das famílias com a educação. Então, tem um percentual, salvo engano, 15%, e o nosso, do ensino básico, estava com 8%. Tá. Então, qual é a interpretação que a gente tem? A nossa família consegue pagar mais, tem condições de pagar mais. No ensino superior ficou parecido, até um pouco maior. O que ocorre? Essa política, e não é a política da nossa instituição, então isso acabou gerando uma desvalorização do ensino. Tá. E no ensino superior é muito maior. Muito maior. No ensino básico você tem ali algumas condições que acabam não criando uma concorrência com essa desvalorização do serviço, do produto. Mas no ensino superior é terrível. Tem um monte de faculdade. Terrível, você oferecer R$50, você oferecer uma graduação a R$50. É o preço do Netflix, você tá pagando para aprender, fazer uma faculdade e sair com graduação. Então, assim, para não usar um outro termo, para ser um pouco mais educado aqui, mas assim, é uma desvalorização tremenda da educação, do que você da nossa responsabilidade como educadores. Porque o profissional da educação, né, o negócio da educação, e tem um mantenedor que não gosta nem de usar esse termo, negócio, cliente, para ter esse cuidado. E nós começamos, a escola é uma escola filantrópica. O Unihills, né, a faculdade, o centro universitário, ele não é filantrópico, é rico real, mas nós temos aí um DNA social muito, muito grande. Então a gente tem um cuidado, não extrapolar essa relação, mas nós precisamos de recursos para se manter, né? Para que a gente possa oferecer mais qualidade, oferecer uma infraestrutura bacana, consumir mais soluções, seja tecnológicas, soluções de ensino, ter parceiros estratégicos para estar contribuindo com esse todo ecossistema que é a educação, que é algo muito complexo. Então, e aí agora falando um pouco desse pós-pandemia, né? Que a coisa já estava mais estruturada, vocês já estavam entendendo ali como funcionar, como, enfim, jogar o jogo do EAD. Em que momento vocês pararam e falaram, a gente precisa aqui de um parceiro para ajudar a gente na parte financeira? O que foi o estralar ali? O que deu? Porque, pelo que eu entendi, vocês sempre foram super organizados, precavidos com relação à parte financeira. Assim. Em que momento que vocês sentiram que tinha essa necessidade, que vocês precisavam de um parceiro ali dentro ajudando? Ali a gente fala, 2021 a gente ainda estava numa pandemia, né? Mas 2022, 2023 principalmente, a gente já começou a pensar nessa realidade. Porque estava ficando sustentável, né? No ensino básico maior, o colégio tem uma necessidade, né, maior de ter uma sustentabilidade financeira, econômica e financeira. O centro universitário com um pouco mais de... são realidades diferentes. Tá. Por mais que se tenha ali uma necessidade de equilíbrio financeiro, mas o ensino básico a gente tinha uma necessidade maior, porque a gente não estava conseguindo dar condições melhores, desenvolver
não só soluções, mas infraestrutura, porque aí, falando um pouco da infraestrutura do colégio, né? Um colégio que tem mais de 60 anos, então você tem uma edificação com necessidades de melhorias, de modernização, e a gente não estava com essa capacidade, não tinha essa capacidade. Então, na pandemia, a gente já começou, putz, a gente precisa encontrar aí alguma solução financeira. E para banco, não tinha, porque o banco, ele tem uma relação de muita exigência, de muitas garantias, que a educação não consegue te oferecer. A garantia que eu tenho é a mensalidade do aluno. Que então, também não é garantia. Que não é garantia, né? E o analista de crédito do banco sabe perfeitamente da legislação, sabe o cenário. E a gente vinha conversando, discutindo, mas sendo bem honesto para você, a gente não via no mercado, a gente não conhecia o Isaac, não estava fora ali do nosso radar alguma solução fora de banco que pudesse atender essa nossa realidade. E aí, quando chegou ao nosso conhecimento Isaac, vou confidenciar uma coisa. Eu disse isso não existe. É furada. Isso é furada. Vamos conhecer. E aí, tentando contextualizar rapidamente, né, a gente conversou com vocês, porque vocês chegaram, né, através da Arco, né, do ecossistema de soluções, porque a gente já tinha soluções, tinha até mais, o sistema de ensino era da Arco, era o SAI, a gente mudou recentemente não, 2, 3 anos, mas a gente tem outras soluções, como PIEs, entre outras, e aí vocês chegaram através da Arco. E aí a gente conversou, marcou um momento, primeira classe, e viemos aqui para Recife, conhecemos o escritório de vocês, a sede, e aí passamos por aquelas ilhas, e aí realmente nos impressionou bastante. Porque além de nos dar um conforto, uma segurança, porque você entregar a sua carteira e o negócio... dinheiro, né? Você sempre vai ter o receio de... O negócio educação é um negócio muito conservador. E o superior até mais que o básico? O básico não, o básico é mais. O básico é mais. O básico é mais. Porque o básico vamos dizer assim, o nível de maturidade de gestão, ele está um pouco ainda aquém. Por quê? Geralmente é o fundador, é o professor, que ele está na sala de aula e está também lá no dia a dia da gestão. Então, você não tem um nível de maturidade. No ensino superior, você já tem ali um nível de maturidade maior. Mas o conservadorismo, o cuidado, o receio é tão grande quanto, mas no meu entendimento, o básico tem um conservadorismo maior. Então, você tem toda essa necessidade. Então, quando a gente conheceu o Isaac, é o parceiro que a gente precisa. Porque essa relação com a família, todo final de ano, é algo muito difícil. Porque a família, no ensino básico, no colégio, principalmente os níveis iniciais, o infantil, o fundamental, até ali, comecinho do Fundo 2, ele está muito presente. E numa cidade como a nossa, que é uma cidade de 120 mil habitantes, todo mundo se conhece. Então as pessoas se conhecem. Tem que tomar cuidado com o jeito que fala. Conhece Marina, eu tô no aniversário lá do filho da Marina, o filho da Marina tá no aniversário da minha filha, e assim, aí acaba criando ali, eu tô na igreja, tá no clube, enfim, acaba criando essa relação que aí você tem que saber separar. Mas não é todo mundo que sabe separar. É difícil. Eu lembro, bem, vou contar só um case rápido. Na época eu fazia, né, essas negociações, eu disse, não, eu quero conhecer, quero entender essa realidade dessas famílias, porque eu falava assim, mas muita cara de pau, o cara matricula o aluno, deixa pra vir, no final do ano ele deixa pra vir em janeiro. E aí a gente começava a conversar e chegou um pai que eu nunca mais esqueço, mas falou, Gustavo, tive algumas dificuldades no longo do ano, e aí na minha cabeça, fazendo algum tratamento de saúde, perdeu renda, alguma coisa nesse sentido. A dificuldade dele é que ele estava pagando a festa de conclusão da educação infantil do filho. E aí você tem que respirar fundo para tentar ser ético, ser responsável e não falar algo que... Deixa eu te ensinar aqui a priorizar as coisas. Então, assim, foi bem desafiador. E aí era essa relação que
não vai se desgastando um pouco, aí você vai começando a ser mais rigoroso, ser mais exigente, e você não tem... Mas você tem que nivelar ali também. Porque... E aí os critérios, né? Eu faço pra Marina na condição, eu faço pro Gustavo, pro João, pra Maria, pro Pedro, e aí as pessoas se conversam, pra Marina você veio de uma forma, pra mim você tá fazendo de outra. E é difícil, foi bem difícil. E aí quando a gente conheceu vocês, né? Aí despertou, disse, olha, a gente precisa... E um outro ponto que a gente também, além dessa segurança financeira, era o relacionamento com as famílias. Era isso que eu ia perguntar. Se você sentiu esse impacto com a entrada do Isaac, se você consegue tirar seu corpo do jogo ali e falar, não é mais comigo. Não. Aí, sendo bem honesto, no começo, a gente tá falando de quase 2 anos, né? Começou em 2024, só para também contextualizar, né? Então a gente começou em 2020, a gente assinou com vocês o contrato em novembro de 2023, em dezembro, final de ano ali, a gente preparou toda ali com o time de vocês, por sinal, excelente, parabenizar mesmo o time interno, todas as equipes, não só de relacionamento, mas de infraestrutura, de tecnologia, foram bem parceiros. A gente tinha o nosso time de TI tinha uma cuidado muito grande com relação à integração, mas assim você foi tirado de letra, e aí preparar a comunicação, porque eu tenho que preparar toda a comunicação para as famílias dizer, olha, a partir de janeiro você não vai receber mais o boleto do colégio ou do Unirios, você vai receber o boleto do Isaac. Quem é Isaac? É difícil. Por mais que se tinha ali, e aí a gente preparou o nosso time de relacionamento, nosso time interno, para dar toda essa orientação, mas a gente não saiu. A gente ficou ali pelo menos o primeiro semestre ainda recebendo, apesar de estar sempre reforçando, né, algumas famílias, a educação infantil. Porque demora para acostumar. Sim, demora. Mas aí foi uma adaptação que me surpreendeu. E aí a pandemia, um dos pontos positivos da pandemia foi justamente essa. Porque a gente tinha um volume muito grande, pré-pandemia, de recebimentos na instituição. As pessoas iam até lá. Mas de ensino superior também? De ensino superior também. Para você ter uma ideia, que a gente tinha ali aquelas datas, né, pagamento, pontualidade, que é aquele desconto de pontualidade, fazia filas. Eu abria 3, 4 caixas para atender essas famílias. Nossa, era um caos presencial. Assim, que não fazia sentido. E oferecíamos, tanto no ensino superior quanto no ensino básico, todas as... Bom, já tinha aplicativo, não tinha Pix ainda, claro, mas já tinha pagamento com cartão, crédito, débito, portal. Então a gente já tinha essas soluções. Claro, não se comparava às soluções de vocês, né? Só o aplicativo ainda não era o meu Isaac. Mas, assim, foi algo que também ajudou bastante. Isso aí acabou diminuindo consideravelmente, mas não na sua totalidade. E aí, com a chegada... com a parceria com o Isaac, isso. Hoje a gente não tem recebimento nenhum. A nossa tesoureira, né, a moça lá que fica na tesouraria no caixa, ela hoje, 80% do tempo dela, ela realiza outras atividades, mas a gente vai discorrer depois. Desonerou ali, né? Sim. Boa. Então gerou essas oportunidades internas. E aí o cuidado também do relacionamento. E aí a gente teve todo esse cuidado, vocês também, os canais de comunicação que vocês oferecem, né? O aplicativo do meu Isaac, a família consegue fazer tudo. Mas aí a gente teve que, junto com vocês, um processo ali de orientação, de instrumentalizá-los. E graças a Deus hoje está bem tranquilo. Bom, acho que agora a minha última pergunta é: qual foi o maior impacto? Acho que você trouxe um pouco, mas qual foi o sentimento de ter essa previsibilidade de caixa e poder olhar ali as coisas rodando e você só ter a visão, assim, você não precisar colocar a mão na operação e ficar, não, gente, vamos desse jeito. O primeiro momento da entrada do Isaac, a gente teve aí todo o cuidado com relacionamento, só para uma historinha rápida das ansiedades. O primeiro crédito. Meu Deus, esse crédito tem que entrar, porque eu preciso disso aqui para pagar meus fornecedores. E foi algo que gerou, né, confirmou o cuidado, né, que vocês tinham, a impressão que a gente tinha antes da assinatura do contrato. Então, agora eu estou com o crédito na minha conta. Agora eu consigo, com essa previsibilidade financeira, poder estruturar aqui melhor meu fluxo de caixa, redirecionar
alguns compromissos que a gente tinha para algumas datas. Isso aqui, outra coisa foi importante, a gente redirecionou alguns pagamentos ali de parceiros. A folha a gente não mudou, mas o pagamento principalmente de alguns parceiros com comprometimento maior do nosso caixa, para ficar ali próximo do período, né? Geralmente um pouco depois do que a gente tem os repasses. Então, nos deu essa segurança e essa tranquilidade de poder gerenciar melhor essas condições de recebíveis e previsibilidade financeira. E aí, com isso, eu consigo gerar oportunidades, aquilo que eu tinha comentado inicialmente, né, de estar preparando um investimento. Olha, eu consigo fazer esse investimento porque eu tenho essa sobra aqui desse meu recebíveis para sustentar esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, ajudou sobremaneira essa previsibilidade, porque o gestor financeiro, sem a previsibilidade financeira, você está navegando às cegas. No mínimo, você tem que ter uma bússola ali, eu não falo nem um GPS, mas você tem que ter uma bússola ali para estar te orientando. Então, você saber que tem ali aquelas despesas, mas saber se eu não vou ter naquela data, gerava fora a ansiedade, né, o estresse. Claro, você tem ali um período histórico que você constrói, né, com a instituição, mas tem situações que são muito sazonais, né? Enfim, assim, a gente citou o exemplo da pandemia, mas pode estar acontecendo. E hoje eu tenho essa segurança, essa tranquilidade de estar reposicionando e fazendo ali toda a nossa previsibilidade financeira do fluxo de caixa sem maiores dificuldades, podemos dizer. Dificuldade sempre tem, né? Mas a dificuldade nossa aí, o que é que a gente concentra esforço? Eu não tenho mais aquela necessidade, aquele cuidado de fazer todas as projeções a cada 15 dias, 30 dias, semestre. Lá, né? Então já tem lá a programação. Agora eu ter aqui um viés para desenvolvimento, para formação, para buscar soluções estratégicas, para que possa melhorar e desenvolver ainda mais o nosso negócio. Então, a gente deixa de ser operacional para ser um pouco mais tático e principalmente estratégico. Sim. E aí, com relação à equipe, claro, houve ali uma parte, podemos dizer assim, até 70% da atividade que minha equipe financeira, e principalmente ali de contas a receber, gerenciava ou realizava, hoje o Isaac faz por mim. Então, você reorganizou a equipe? Reorganizei, claro. Eventualmente você tem que ali fazer algumas mudanças, porque não tem como você fazer toda uma reestruturação de atividades, de processos, mas a gente direcionou muito para a nossa equipe de relacionamento. E aí a gente criou, mais especificamente no centro universitário, né? Gestão da permanência. Então, era algo que a gente já vinha discutindo, trabalhando, mas a gente nunca estava com condições de dar foco. E aí agora a gente deu foco. Legal. Então, algumas pessoas que eram do nosso time de contas a receber, a gente direcionou para o nosso time de relacionamento, principalmente para a gestão da permanência. Porque é muito mais caro eu ter um novo aluno e que manter. Então, a gente teve um esforço ali, um alinhamento, direcionamento estratégico para a permanência, para a gestão da permanência. Então, isso aí foi uma das facilidades, né? Um redirecionamento dos nossos processos internos para que a gente focasse, no caso da equipe de back-office, na gestão da permanência. Legal. Então tá bom, Gustavo. Muito obrigada. Estamos muito felizes de te ter aqui. Aprendi um monte. Coisa boa. Obrigada, viu? Obrigado também. Eu agradeço a você, Marina, por lá. Muito bom te ter como parceiro Isaac. Esse bate-papo. E também ao Isaac. E a gente espera contribuir, crescer juntos, né? Isso aí é um dos valores, um dos princípios que a gente construiu ao longo dos anos. A gente ter parcerias duradouras e que cresçam junto conosco. Então, com certeza. São os valores que a gente carrega na nossa instituição. Com certeza. Obrigado e sucesso. Obrigada. Falou.